Irmãos, a paz do Senhor. Amém. Eu quero agradecer ao pastor Charles pelo convite de poder estar com os irmãos mais uma vez, né? Glória a Deus. É sempre bom a gente entender que às vezes nós estamos congregando em lugares diferentes, com nome diferente, mas estamos ligados Glória a Deus. ao mesmo Espírito, ao Espírito Santo de Deus, ao mesmo Salvador, o Salvador Jesus, e estamos aqui hoje adorando esse Deus, e isso é maravilhoso. Eu gostaria de convidar os irmãos para abrirem a palavra de Deus, Evangelho de Lucas, no capítulo de número 40, Lucas 40, capítulo 8, versículo 40, Lucas capítulo 8, versículo 40. Amém? Todos encontraram? Amém. A palavra do Senhor diz assim: do outro lado do mar, as multidões receberam Jesus com alegria, pois o estavam esperando. Então um homem chamado Jairo, um dos líderes da sinagoga local, veio e se prostrou aos pés de Jesus, suplicando que ele fosse à sua casa. Sua única filha, de cerca de 12 anos, estava à beira da morte. Jesus o acompanhou, cercado pela multidão. Uma mulher no meio do povo sofria havia 12 anos de uma hemorragia, sem encontrar cura. Ela se aproximou por trás de Jesus e tocou na borda do seu manto. No mesmo instante, a hemorragia parou. Quem tocou em mim? Perguntou Jesus. Todos negaram. E Pedro disse: Mestre, a multidão toda se aperta em volta do Senhor. Jesus, no entanto, disse: alguém certamente tocou em mim, pois senti que de mim saiu poder. Quando a mulher percebeu que não poderia permanecer despercebida, começou a tremer e caiu de joelhos diante dele. Todos a ouviram explicar porque havia tocado nele e como havia sido curada de imediato. Então ele disse: filha, a sua fé a curou. Vá em paz. Enquanto Jesus ainda falava com a mulher, chegou um mensageiro da casa de Jairo, o líder da sinagoga, a quem disse: sua filha morreu, não incomode mais o mestre. Ao ouvir isso, Jesus disse a Jairo: não tenha medo, apenas creia e ela será curada. Quando chegaram à casa de Jairo, Jesus não deixou que ninguém o acompanhasse, exceto Pedro, João, Tiago e o pai e a mãe da menina. A casa estava cheia de gente chorando e se lamentando, mas ele disse: parem de chorar. Ela não está morta, está apenas dormindo. A multidão riu dele, pois todos sabiam que ela havia morrido. Então Jesus tomou pela mão e disse em voz alta: menina, levanta-se. Naquele momento, ela voltou à vida. Levantou-se de imediato. Então Jesus ordenou que desse alguma coisa para ela comer. Os pais dela ficaram maravilhados, mas Jesus insistiu que não contasse a ninguém o que havia acontecido. Querido e maravilhoso Deus, graças te damos por estarmos reunidos nesse lugar adorando ao Senhor. Graças te damos pela forma a qual o Senhor já operou em nós através dos louvores entoados. Agora, Senhor, faça com que essa palavra encontre lugar em cada coração. Precisamos, Senhor, precisamos do agir do Teu Espírito agora.
usando, Senhor, esse pobre vaso nas tuas mãos, para que o teu poder se manifeste e a tua glória seja, Senhor, revelada mais uma vez no meio do teu povo, e o teu nome, somente o teu nome, seja glorificado. Oramos em nome de Jesus. Amém. Aqueles que puderem sentar. Meus irmãos, o texto que nós lemos aqui registra 2 grandes milagres que Jesus operou durante o seu ministério, entre tantos outros milagres que Jesus operou quando estava aqui durante o seu ministério terreno. E quando nós lemos os milagres que Jesus operou e que ficaram registrados na palavra de Deus, eles estão registrados aqui para que nós pudéssemos ter uma certeza de quem é esse Jesus que nós servimos. Glória a Deus. Um Jesus que tem autoridade, que tem todo o poder nas mãos, Glória. e que manifestou poderosamente, socorrendo os necessitados, os carentes, que chegavam diante dele, à procura de um socorro para a sua vida. Nós louvamos ao Senhor porque Jesus, ele não fazia acepção de pessoas, e de fato ele não faz acepção de pessoas. Não importa a classe social em que alguém se encontra, se é alguém pobre, se é alguém rico, não importa a situação que alguém se encontra, se alguém chega até o Senhor Jesus como pobre e necessitado, reconhecendo que em Jesus está a solução para a sua vida, Jesus atende à aflição do necessitado. Ele tem prazer em abençoar o homem. E a palavra do Senhor diz que o Senhor Jesus continua ainda operando do mesmo jeito que operou quando esteve aqui no seu ministério terreno. Porque o tempo passa para nós. E para nós, quando o tempo passa, deixa as suas marcas. Vamos, com o tempo, adquirindo as nossas enfermidades, os nossos problemas, e quanto mais os anos se passam, mais nós vamos percebendo a nossa limitação. Mas para o Senhor Jesus, o passar do tempo não lhe implica em nada, porque Ele continua o mesmo ontem, hoje e será o mesmo para sempre. Para nós o tempo deixa marcas que demonstram as nossas fraquezas, mas para o Senhor Jesus, Ele continua e continuará operando milagres. E eu quero dizer para os irmãos nesta noite que esse Jesus que operou em atender aqui a súplica dessas 2 pessoas é o Jesus que nós anunciamos, é o Jesus que nós invocamos, é o Jesus que não mente para o homem. A palavra do homem, ela cai por terra, mas a palavra de Deus permanece eternamente. E a palavra de Jesus para nós: eis que estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Se a palavra do Senhor Jesus é real, como nós cremos que é, podemos ter certeza: Jesus está aqui. Jesus está aqui para operar na minha vida, na sua vida, na minha casa, na sua casa. Hoje é o seu dia de colocar diante do Senhor aquilo que te aflige, aquilo que te traz tristeza, aquilo que te traz angústia. Começa a falar com o Senhor hoje.
Como o louvor que nós cantamos, entra na minha casa, Senhor. Aqui nós vemos a passagem que um homem, chefe de uma sinagoga, foi até o Senhor Jesus, saiu da sua casa para encontrar com Jesus, porque ele havia deixado na sua casa uma filha adolescente que estava à beira da morte. E ele foi até Jesus. Meus irmãos, quando o homem está em dificuldade, muitas vezes ele procura a solução em muitas outras coisas, mas esquece de procurar a solução naquele que pode todas as coisas. Jesus é a solução. Jesus é a solução para os nossos problemas. Jesus é a solução para a nossa vida. Jesus é a solução para a nossa família. Quem aqui tem alguém na sua casa precisando ser socorrido por Jesus? Precisando ser curado por Jesus? Precisando ser liberto de uma escravidão que o inimigo colocou, quem sabe há anos? Um vício que vai a cada dia fazendo definhar as pessoas. Quem sabe hoje é o seu dia de Jesus ir na sua casa, entrar na sua casa e fazer maravilhas. Glória. Mudar a sua história. E a palavra daquele líder da sinagoga para Jesus, ele se prostrou diante dos pés de Jesus. Sabe o que significa isso? Prostrar diante de Deus é submeter a Deus. É quando nós descobrimos que em nós não há nada e que nós dependemos totalmente de Deus, somos servos dele, dependentes dele. Quando esse homem se prostra diante de Jesus, embora tivesse ele a posição de líder da sinagoga, ele tinha deixado na sua casa um problema que precisava da operação de Jesus. Aleluia. Embora fosse autoridade ali na sua sinagoga, agora ele estava diante daquele que tinha autoridade superior à sua vida, o Senhor Jesus. Ele reconhece a autoridade de Jesus, se prostrando aos pés do Senhor, e ele suplica que o Senhor Jesus fosse à sua casa. Às vezes, tudo que o Senhor Jesus está esperando é que de fato haja ou venha partir do fundo da nossa alma uma súplica para que o Senhor vá à nossa casa, para que o Senhor vá de encontro, vá encontrar com a nossa família, com os nossos parentes, com aqueles que estão precisando da bênção do Senhor. Aquele homem trazia consigo um sofrimento, porque o pai olhar para uma adolescente que já tinha 12 anos, e ela estava ali agora prestes a falecer de uma enfermidade. Como isso mexe com o pai e com a mãe? Mas Jesus é aquele que contempla uma alma aflita, um coração quebrantado. Deus não despreza, diz a palavra do Senhor. E esse homem suplicou ao Senhor Jesus por socorro, e Jesus atendeu a oração daquele homem. Eu quero dizer para você nessa noite que ouve essa mensagem, quer seja aqui ou quer seja pelas redes sociais, você que está vivendo um momento difícil, precisando de um milagre,
Jesus atende a sua oração e a sua súplica nesse momento. E Jesus agora começa a caminhar em direção à casa de Jairo. E ele sabia exatamente o que fazer. E não somente Jesus sabia o que fazer, ele sabia também a hora de fazer. Porque é no tempo dele, é do jeito dele, e é como ele quiser. Só que enquanto Jesus está caminhando, de repente tem uma mulher no meio do povo que sofria de uma enfermidade, uma hemorragia, há 12 anos. Dá para imaginar isso? 12 anos sofrendo de uma hemorragia, que ninguém tinha solução, tinha gastado com os médicos seus afazeres, seus bens, com os médicos, ninguém pôde trazer solução para o seu problema, e ela estava vendo que cada dia que passava ficava pior. Só que ela escutou falar o que Jesus fazia. Aqui nós aprendemos uma coisa: nós precisamos falar com as pessoas o que Jesus faz. Tem pessoas que precisam ouvir isso. Tem pessoas que precisam ouvir essa verdade. Jesus é o único que pode dar a última palavra. Quantos casos, quantas histórias de pessoas que tiveram receberam a palavra de um médico dizendo tem tantos meses de vida, mas não foi a última palavra, porque a última palavra só Deus pode dar. Glória a Deus. Só Ele pode dar. Ele tem o controle de tudo nas suas mãos, e nada acontece, como foi cantado aqui hoje, sem a permissão dEle. Ele controla tudo. Glória a Jesus. E essa mulher, irmãos, sofrendo há tanto tempo, ainda já quem sabe bem fraquinha, ela poderia ter desanimado, ficado em casa, não tem jeito mesmo, já tentei de tudo, não tem nem ânimo para ir lá encontrar com Jesus, mas não, ela buscou força lá no fundo, e foi, cheia de esperança, cheia de fé. Diz a palavra do Senhor que ela diz assim: se eu apenas conseguir chegar aonde Jesus está, no meio daquela multidão toda, nem que seja arrastando, se eu chegar lá, se eu tocar na orla da veste dele, eu vou ser curado. Meus irmãos, é isso que Jesus espera de nós, uma fé dessa. Jesus cura em resposta à fé. Essa mulher estava cheia de fé naquele dia, e ela foi. E diz a palavra do Senhor que ela tocou no Senhor Jesus. E quando ela tocou em Jesus, diz a palavra do Senhor que no mesmo instante a hemorragia parou. Preste atenção nessa palavra, no mesmo instante. Meus irmãos, quem sabe esse seja o momento, esse seja o seu instante de Jesus tocar na sua vida, o seu instante de Jesus liberar uma ordem para mudar a sua história, o seu instante para que a sua enfermidade seja repreendida, o seu instante para que o seu vício seja repreendido, o seu instante para que o inimigo que te escraviza seja repreendido e as cadeias se quebrem para glorificar o nome do Senhor. No mesmo instante, o poder de Jesus fluiu e alcançou aquela mulher. Meus irmãos, o Senhor opera no mesmo instante. E de repente Jesus percebe e pergunta: quem me tocou? Quem me tocou? Os discípulos começam então a falar: mas mestre, está todo mundo aqui esbarrando o Senhor, tocando para lá e para cá, o Senhor está perguntando quem é que me tocou? E Jesus vai dizer assim: não,
alguém me tocou. Alguém me tocou, pois senti que de mim saiu poder. Existem toques e toques. A diferença é que existe toque de fé. E o toque de fé faz o poder sair de Jesus, né? Faz com que o poder de Jesus alcance o necessitado e o milagre aconteça. Que essa seja a noite para você tocar um toque diferente em Jesus. Um toque de fé para experimentar a resposta, o milagre do Senhor na sua vida. Aquela mulher já não podia mais esconder, e de repente ela se ajoelha diante do Senhor. E o Senhor então, ouvindo a explicação daquela mulher e o testemunho dela de como Jesus operou no mesmo instante na sua vida, Jesus disse uma palavra: filha, a sua fé a curou, vá em paz. O Senhor Jesus é aquele que tem paz para conceder ao necessitado. Ah, meus irmãos, como é bom ouvir isso de Jesus. Como é bom, quem sabe no final de um culto como esse, gente, nós ouvimos a voz do Senhor: você vai para casa hoje, mas você vai em paz. Você chegou com tristeza aqui, você chegou com angústia aqui, você chegou com preocupação aqui, você não sabia o que fazer no amanhã. Jesus está mandando dizer para você que, olha, vá em paz, o Senhor está operando, vá em paz, aleluia. Porque quando Ele diz vá em paz, Ele está dizendo que Ele está no controle das nossas vidas, da nossa história. E aqui nós entramos na outra parte desse milagre. Os irmãos lembram que lá no início, um homem chamado Jairo havia pedido ao Senhor para ir na casa dele. Só que na frente, no caminho, antes de Jesus operar o milagre na casa de Jairo, tinha outro necessitado. No meio do caminho, Jesus parou para atender aquela mulher. Às vezes é assim que acontece também conosco. Às vezes o Senhor opera em alguém na nossa vida, no nosso meio, alguém que está buscando como nós, primeiro do que nós. Por quê? Porque Ele tem o momento certo de operar e de responder. Ele tem a hora certa de dizer o que fazer na nossa vida. Ele vai chegar, Ele não chega atrasado, irmãos. Eu posso afirmar para o Senhor, para os irmãos, que Jesus não atrasa, Ele chega na hora certa. Só que no meio daquele caminho, Jesus agora está caminhando com Jairo ainda para chegar na sua casa, e alguém chega para trazer uma notícia e disse assim: não incomodes mais o mestre, a sua filha já está morta, não tem mais jeito. Sabe o que isso significa? Os mensageiros do desânimo estão aí para dizer para você: não adianta, não tem solução para a sua vida, não perca mais tempo, já está tudo perdido. Não dê ouvido os mensageiros do desânimo, creia, foi a palavra do Senhor para Jairo, tão somente creia, ela apenas dorme e eu vou despertá-la. Apenas creia a palavra do Senhor. Não importa o que o inimigo está dizendo para você, não tem jeito. Jesus está dizendo: tem, eu vou fazer, eu vou operar, eu vou libertar, eu vou curar, eu vou ressuscitar, eu sou o Senhor da vida. Aleluia. Aleluia, Jesus. Vai operando, Senhor, a cura, o milagre nessa noite para a tua glória. Porque Tu és o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Operando, Senhor, quem pode impedir? Aleluias. De repente o Senhor chega na casa de Jairo. Ah, meus irmãos, o Senhor chegou na casa de Jairo e já estava ali um grupo de pessoas chorando. Era comum naquela época pagar para chorar no enterro, para mostrar que estavam tristes. Só que Jesus, quando fala assim:
A menina está dormindo, eu vou acordá-la. Quem estava chorando começou a rir. Eita, glória. Não, como é que ele pode falar um negócio desse? Mas os discípulos sabiam de que Jesus estava falando. Ela estava morta mesmo. Quando a morte chega, parece que não tem mais solução, né? Só que ali estava o Senhor da vida. Jesus, o Senhor da vida. E Ele manifestou para desfazer as obras de Satanás. E o último inimigo a ser vencido será a morte. E essa é a esperança da igreja. E é por isso que aquele que crê em Jesus Cristo como o único, suficiente Salvador da sua vida, quando descer a sepultura, irá com essa esperança e com essa certeza: a morte não é o fim. Porque a igreja vai ressuscitar um dia. O corpo corruptível que hoje sofre as enfermidades serão transformados num corpo incorruptível. E um dia até a morte será julgada no lago de fogo. O último inimigo do homem será aniquilado, para que o homem possa viver plenamente a bênção de Deus na sua vida. Porque Jesus veio para mudar e para restaurar a humanidade perdida. Que o Senhor possa confirmar a bênção em cada um de nós essa noite, em cada casa, em cada lar. Que o Senhor possa confirmar a vitória, porque Ele é o Senhor da glória. Amém? Eu vou passar agora a palavra para o pastor Charles, dar sequência ao encerramento. Glória a Deus. Aleluia. Irmãos, vamos salvar de palmas para Jesus. Palavra de fé. Palavra poderosa, palavra de fé. Palavra abençoada que nós ouvimos nesta noite. E o que foi falado aqui, irmãos, que não é história, porque é a palavra de Deus.